Boa noite, gente. Só falta eu ver aqui como está o áudio. Tem um delayzinho, que é aquele... Faz parte, né? Um espaçozinho, eu chamo de buraco negro da internet. Eu estou botando aqui o microfone, tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que o áudio está bom. Boa noite, gente. Já vi que está. Tá? Dentro de instantes. Eu já entrei. Eu cancelo aqui agora. Tá? E agora eu vou fazer umas outras coisinhas. Eu quero agradecer as pessoas que estão entrando devagarinho. As pessoas que estão entrando devagarinho. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que mandar de outra forma. Eu nunca tinha feito isso. Edir Teclas, muito obrigado. Tá? Eu vou ter que fazer isso aqui agora. Deixa eu ver aqui. Como é que eu mando o streamer? Tá? Deixa eu ver aqui agora. Que eu vou mandar para um cara que é muito bom. Já mandei, né? E deixa eu ver aqui agora. Eu tenho duas pessoas. Gente, boa noite. Gratidão, tá? Por estar mais uma noite aqui com vocês. Hoje eu trago mais um cara da personalidade cultural dessa cidade, um profissional de comunicação maravilhoso, tá? Ele costuma dizer que é meu irmão, só os cabelos que são brancos, né? Mas eu estou falando de Ricardo Santiago. Elícia Maria, muito obrigado. Hoje foi top o programa Coisa é Nossa com a cantora Suelen Show. Ah, foi você que estava lá? Ed Teclas. Entendeu? Obrigado. Suelen é uma pessoa realmente muito bacana. Tá? E depois eu vou conversar com você, Ed, pra gente ter aí mais, entendeu? Mais um feedback dessa coisa toda. E sua cantora, ela é muito boa mesmo, muito boa. Eu gostei muito dela. O Ricardo, o nicho cultural do Ricardo é a área musical. Ele foi produtor musical, marcou época em várias performances que as pessoas com certeza não lembram de como ele foi efetivado nos processos culturais de Sergipe. Tony Maranhão, muito obrigado também. Entra, sai, e essa coisa maravilhosa. Mas apresento agora a vocês Ricardo Santiago. Boa noite, Ricardo. Boa noite, tudo bem? Muito bom estar aqui, é uma honra, né? Poder participar, saber que tanta gente especial participa aqui ao seu lado e estou me achando também mais um. Mas você é especial. Maria Helena, minha casca de bala, seja bem-vinda, tá? E Ricardo, o nome completo? Ricardo Sérgio Silva Santiago. Ricardo Sérgio Silva Santiago. Você nasceu aonde, Ricardo? Aracaju, na época o bairro era Siqueira Campos. Que rua? Precisamente Rua Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, é um celeiro, né? Isso. Da cultura sergipana. Bom, eu começo por evitar o pigarro. Paulo César de Almeida, Paulinho, obrigado pela presença. O problema é que vaza, geralmente, mas está tudo certo. Obrigado, Paulinho. Bom, você estudou aonde? Quando criança, do Candário Murilo Braga, que era ali na Avenida Pedro Calazans, em frente à igreja, entre Laranjeiras e Propriário. Ginásio científico na época, né, que hoje mudou, é fundamental, sei lá,
Foi colégio de aplicação. Na época era o colégio de aplicação. Aí era... A sigla era GA. Porque era ginásio de De aplicação. aplicação, vamos lá. Uma coisa, um contexto, né? Isso. Aí depois mudou o nome. Quando eu entrei já era CA. Mas quando mudou o nome, você lembra? Não, porque eu ainda não Era Colégio Universitário. sei. CU, Isso. entendeu? E era uma resenha isso na época, porque era um colégio que era, vamos dizer assim, era uma base estrutural para os professores que vinham da universidade, davam aula. Então, os melhores professores estavam no colégio de aplicação, que era o CU, entendeu? E aí a galera não economizava para dizer, é o cu, entendeu? Não economizavam, entendeu? Mas foi um momento... Quando a brincadeira era mais liberada. Né? Era mais, hoje seria... Mas me parece que o colégio universitário ainda existe. Não. Acho que sim. Alguém, algum tempo atrás, me falou... Meu primeiro dia de aula, Valadão, minha turma sempre, tudo que eles querem saber que aconteceu na época, liga para mim. Quem quer saber, liga para mim. Foi dia 6 de março de 1978, Rua Campos. Era na Rua Campos, acho que onde é o IPS hoje. Hoje é o IPES. Mas você veja bem, depois ali ficou, tinha o GA e era a Escola de Filosofia. Escola de Filosofia. Que foi criada por Dom Luciano, entendeu? Que também era um dos gestores no GA. E me parece que o colégio universitário hoje funciona dentro do campus, em São Cristóvão. Não tenho bem certeza, mas alguém me disse. Ali na Rua Campos eu estudei, a minha turma foi 78, 79 e 80. 81 nós já mudamos para o campus. Já tinha ido para o campus, em 81. 81. Foi quando o Aloysio de Campos, né, tinha deixado a reitoria, tinha deixado a prefeitura de Aracaju, ele foi prefeito. E aí ele vai e assume a reitoria e muda a história. A faculdade de Ciência Social, que era na Rua Distância, passa para lá. A faculdade de Direito, que era na Rua da Frente, passa para lá. Bacana. Bom, vida profissional. Como você começa a sua vida profissional? Antes vamos mandar um abraço para quem você estava conversando agora há pouco, né? Luiz Carlos Foca. Eu não sei se ele já entrou. Mas uma hora ele vai ver. Não entrou o Foca, mas a sua alma gêmea acabou de entrar. Quem foi? Quem foi? Ali, olha. Eduardo Buda. Gente boa, meu amigo. Entendeu? Das antigas, né? Olha, tem uma brincadeira que o pessoal dizia o seguinte: você gosta de bem acunhado ou mal acunhado? Nenhum nem outro. Porque Buda e Ricardo, vocês eram casados com duas irmãs, né? Isso. Entendeu? Então foram duplamente cunhados e concunhados. Indo e vindo, né? E de volta, entendeu? E Buda, se não falar em você um dia comigo, ele fica Não doente. sossega, né? Entendeu? Não, ele tem que... Porque Ricardo... Buda não é mais amigo, Buda é família. E a amizade, Valadão, vem do pai dele com meu pai e depois desce para mim e para Buda. E, aliás, amigo, inclusive do irmão Júnior, irmão Ricardo, Dona Hélia, que sempre me teve muita consideração. A gente tem um ao outro como família. Bom, e a sua vida... Eu estou aguardando o Luiz Carlos Foca, que pediu que eu mandasse o link. E tem uma particularidade que eu disse aí, o seguinte: hoje é o melhor produto de rádio em Sergipe. E eu acho que o Foca tem uma semelhança muito grande comigo na idade dele. Foi a Valadão ontem, né? Parece muito. Eu fiz rádio, ele fez rádio, ele já esteve na televisão, agora ele está com um espaço aqui na TV Atalaia, que é muito bacana. E ontem, eu conversando com o Tony Chocolate, eu comentava sobre um comentário do Foca. E o Chocolate me disse o seguinte: olha, se o Foca falou, então o Foca hoje agrega ter a maior credibilidade no rádio. Parabéns, Foca. Eu não sei se você está ouvindo, mas se tiver... Daqui a pouco ele assiste. Daqui a pouco ele assiste. Bom,
E sua vida profissional começa como? Desde brincadeira, e aí depois foi que veio profissional. Eu comecei organizando, Valadão, na área artística que você está falando, né? Não, a vida profissional. Foi em 1985, 86, que eu comecei trabalhando na Mendes Júnior. Era uma construtora. Isso. É uma terceirizada da Petrobras. Em 86 e 87, eu trabalhei na Mendes Júnior. Sim, e de lá? Trabalhei embarcado em Fortaleza pela Mendes Júnior. Não muito tempo. Porque Fazia o quê? Eu era almoxarife. Lá na plataforma em alto mar. Embarcado numa balsa. Marcelo Bispo, obrigado pela presença. Bom, e depois? 87, aí veio 88. Em 89, eu, juntamente com Buda, conhecemos a banda Santa Rosa. A gente já organizava festa. Nós tínhamos um forró, que era o forró do Quebra-Quenga. Me lembro. Lembra disso, né? Lembro. Então, era eu, Buda e mais os irmãos de Buda. O que aconteceu? A partir dali, a gente já fazendo festa, certa vez a gente foi convidado por Serginho, que era presidente do Buda, como é o nome do clube que Serginho era presidente, lá em Propriá, Cavaleiros, acho que era Cavaleiro. Tinha esse clube em Propriá? Cavaleiros da Noite. Fica ali, era próximo a ABB, já pegando a Rua da Frente, em Propriá. E aí ele levou a gente para conhecer uma banda em Nossa Senhora de Lourdes. Banda essa que era o quê? Banda Santa Rosa. Que era do Ulisses Andrade. Banda Santa Rosa, depois de um certo tempo, a gente não passou a não trabalhar mais com a Banda Santa Rosa. Que Banda Santa Rosa, aí já é uma outra história, virou Calcinha Preta. Calcinha Preta. Foi quando o Ulisses Andrade, a história que eu sei, não sei se essa é a que vocês têm, Ulisses Andrade, ele tinha uma construtora... Ana Rosa. Santa Rosa. Não, Santa Rosa era o nome da banda. Mas a construtora também... Ana Rosa. Era Ana Rosa, que ficava... Avenida São João Batista. Não era saneamento, não? Não, Avenida São João Batista. Eu fui algumas vezes... Bairro Castelo Branco. Eu fui algumas vezes na construtora e ele colocou 2 sobrinhos, que era o Júnior, que era hoje bem gordão. Júnior trabalha com segurança até hoje. Morou inclusive aqui no prédio. E o outro sobrinho, era um primo do Júnior, que era o Gilton Andrade. Que ele era o almoxarife da construtora Ana Rosa. Era de lá também. Isso. Entendeu? Na realidade, o Gilton, o Lito, é tudo parente. Falar nisso, um abraço para meu amigo Barrerito, que é um grande compositor, né? E aí, a banda Calcinha Preta, a proposta era... O que ele fez a banda para fazer a campanha eleitoral, que me parece que era o nome da mãe dele. O nome da mãe dele era Ana Rosa. Era, entendeu? Então ele fez a coisa como marketing. Mas quando ele já se tornou político, ele tinha que trocar o nome da banda para não veicular, tá certo? A família. E ser uma banda para fazer campanha eleitoral. Então ele tirou e deixou os 2 sobrinhos tocarem. E depois deve ter passado, não sei o que aconteceu. Mas vocês tiveram uma participação também. Aí aconteceu o quê? No início dos anos 90, a gente conheceu Marinho Tiba. Foi quem uma vez eu estava na FM Jornal e ele me apresentou o LP de Alcimar Monteiro. Sim. Dali ele disse, Richard, que ele me chamava de Richard. Olha que forró bom da... Eu peguei o telefone, estava na capa, liguei, aí começou aquele trabalho que durou 5 anos, eu trabalhando com Alcimar. Foi aí neste momento que eu conheço você. Isso. Isso deve ter sido 88. Não, foi 91, 92. 91. Quando, paralelo ao Alcimar, também eu comecei a trabalhar, que eu fui ser coordenador do Bloco Fascinação. Eu estou olhando o seguinte, Suas Férias com Amor, que foi o primeiro bloco do Fabiano, eu estava no programa Hugo Santana. Isso. Então eu acho que foi 88, mais ou menos,
e eu fico para fazer o programa Esquentando os Tamborins, que era da TV Manchete, a parte local. E o Augusto também estava acontecendo. Isso. Né? O Augusto começou com os blocos, mas a nossa aproximação se deu por intermédio de Alencar Porto. Alencar, que era o proprietário, hoje em memória, né? Eu conheci o Alencar Porto, tá, como representante de remédio na distribuidora do sogro dele, Grampão, Ali que era Gilberto. Primeiro foi na Rua de Laranjeiras. Isso. Primeiro foi Quando eu conheci, já foi na Porto Comercial. A Porto Comercial foi quando ele se muda, sai daqui para Hermes Fontes, porque aquele terreno ali era tudo do seu família. Portinho, Isso. que era o pai de Alencar Porto, Isso. ali na Zaqueu Brandão. E ali era de aí a Porto Comercial era de Gilberto e Alencar. Conheceu o Gilberto também? Gilberto é Grampão. Sabia não. Era um senhor que era o sogro dele. Não, não. Ele, quando ele saiu do sogro, que ele teve essa Porto Comercial, que era um outro Gilberto, eu não sei. Pode ter sido. Eram sócios inclusive sócio da distribuidora e sócio proprietário do Fascinação. Sim, e aí você passa quantos anos com o Simar Monteiro? Com o Simar Monteiro eu trabalhei de 91 a 96. Para você ter ideia, o primeiro Forró Caju, que foi em 93, Alcimar Monteiro participou, eu empresariando. Bacana. E o primeiro Forró Caju, ele aconteceu aonde? Ali bem na esquina do Tribunal de Justiça, Praça Fausto Cardoso. E muita gente não se lembra. Na época, o secretário de turismo, não sei se era turismo ou era cultura, eu sei que quem intermediou o show, e eu fui na prefeitura acertar o show, foi com Vovô Monteiro, e que na época... Que eu acho que era vereador na época. Eu não me lembro se ele era vereador nessa época. Não, ele foi vereador em 96. Aí ele ainda era secretário. Na realidade, quem cria o Forró Caju é Jackson Barreto. Jackson Barreto, naquele período, lembra que teve um afastamento de Jackson? Que aí ficou Almeida Lima. O Forró Caju aconteceu no período ali. interino. Mas se você for olhar, Almeida Lima. Já existia uma manifestação popular entre a Assembleia e o Palácio do Governo, onde acontecia o carnaval. Não, que era o Clube do Povo. O Clube do Povo ficava ali. O primeiro ensaio de forró foi ali. O segundo já foi cá na Praça Fausto Cardoso, na continuidade. Não, o primeiro foi na porta do tribunal. Eu participei. Qual o tribunal que você está falando? Tribunal de Justiça, na Praça Fausto Cardoso. É porque eu estava associando o Tribunal de Justiça de outra forma. A gente confundiu. O carnaval, por exemplo, saiu ali do tribunal até a Assembleia Nova. Eu estou falando na Assembleia Antiga. Certo. Entendeu? Certo. Então ali foi Jackson Barreto que fez, eu me recordo. Não fui não, sabe? Que eu nunca fui ao Forró Caju. Sabe por que eu garanto que o primeiro Forró Caju quem fez foi Almeida Lima? Porque naquela noite, toda a documentação, inclusive o pagamento, eu saí depois do show da Praça Fausto Cardoso e fui receber na casa de Almeida Lima. Então, existe esse equívoco aí que foi Jackson, não foi. Jackson era um prefeito que tinha sido afastado. Almeida Lima... porque Almeida não era o vice-prefeito. Almeida era o secretário. Era o vice. Ele era o vice. Era o vice? Era o vice. Ele assumiu porque afastaram o Jackson. Aí foi Vovô Monteiro e Almeida Lima que negociaram comigo a participação de Alcimar Monteiro. Depois desse período, eu também saí do Fascinação e aconteceu aquele movimento de bandas, que inclusive Buda é um dos pioneiros em banda também naquela época. Lembra aquele movimento das bandas? Cana com Limão. Em 95 surgiu o quê? Mastruz com Leite, Meu Vaqueiro e Meu Peão. A partir dali aí veio a banda de Buda, que era Cana com Limão, Macedo Brilho, Raio da Cinebrina. O Raio da Cinebrina e o Corisco do Trovão. Depois da Chamego de Menina foi que veio o Corisco do Trovão. Porque inclusive a cantora Leninha, que era do Corisco do Trovão, foi lançado por mim
na Chamego de Menina. Por mim, diga-se, E Roberto Bolinha. e Bolinha, que a ideia da banda não foi Ricardo Santiago. A ideia, eu trabalhava com Alcimar, Bolinha foi quem teve a ideia de criar a banda. Roberto Bolinha. Eu nunca esqueço, ele me apresentou um artista de vocês. Adão, veja que menina linda. Aí quando eu olhei, eu fui dar um beijo na menina, a moleca tava na subaqueira da bexiga. Aí, tipo, Bolinha, é linda, canta muito, mas tá numa subaqueira da guta. Mas é pra ouvir no CD, não tem problema. Entendeu? Não, é show ao vivo, né? Mas aí perdeu o encanto. Perdeu o encanto. Entendeu? Então, o que aconteceu? Aí veio o quê? Chamego de Menina, 96. E aí eu toquei o barco, Chamego de Menina, a gente conseguiu um espaço. Tem uma curiosidade, Valadão, sobre Chamego de Menina. Na década de 90, no ginásio de esporte Albano Franco, lá de Maceió, do SESI, ginásio do SESI, a gente só perdeu em público para quem? Roberto Carlos. Tá lá. Foi dia, meu Deus, 14 de março de 1997. Não é bom falar a data? Porque quem quiser vai lá procurar saber. 14 de março de 1997. Chamego de Menina quebrou o recorde de todas as bandas. Só perdemos na década de 90, a década não volta mais. Então, fica para sempre. Nós só perdemos em público para Roberto Carlos. Sim, e aí Buda teve mais que banda? Buda sempre. Ele teve a banda Cana com Limão. Que rodou Aquele muito. Geraldo Tadeu. Geraldo Tadeu, é? Geraldo Tadeu Costa, né? Eu acho que Geraldo Costa, é. Geraldo Costa. É primo de Davi Leite. Primo de Davi Leite. Trabalhava muito com Buda. Eu segui com a Chamego de Menina. Bolinha, logo de que a Chamego de Menina começou a rodar bem, começou a acontecer por problemas pessoais, ele precisou sair, ele desistiu e eu continuei o barco. Para vocês terem ideia, Chamego de Menina, banda sergipana, a gente teve em Valadão 3 álbuns lançados pela Polygram. Que era o top. A Polygram foi a gravadora de Netinho, Zeca Balbadinho, Zeca. Zé Carlos da Polygram, morou aqui muito tempo. Botafoguense. É um carioca. Nunca mais vi. Nem eu. E depois a Polygram virou o que? Universal. Essa Universal que você vê aí, filmes e mais filmes, Netflix, não sei o que, sei lá o que é, era a antiga Polygram. Eu tive 3 álbuns lançados pela Polygram. Que, diga-se de passagem, produzido por mim. E aí, por que eu vou enaltecer? É para mostrar que a gente aqui tem qualidade profissional em produzir. Não tenho dúvida disso. Sérgio Cabral, que produzia o Globo de Ouro. Globo? Lembra? Lembro. Conversando comigo, ele disse: olha, nós vamos contratar você, certo? Mas está no contrato que se algo que eu não gostar, eu vou mudar. Não, fique à vontade. Sabe o que aconteceu, Valadão? Os discos foram lançados na íntegra, nada foi mexido. Ou seja, a gente tem aqui a capacidade e a qualidade em fazer o que é bom. O que é que hoje a gente está um pouco, vamos dizer assim, adormecido, né? Mas quem sabe tudo volta, né? As coisas às vezes... É cíclica, né? Tem que ter um time, uma coisa. E você para com banda em que ano? Eu parei com banda 2002, entre 2002 e 2004. E aí você faz o quê? Aí eu levei um tempo. Foi quando o período de 2003, meu pai veio a falecer. Eu comecei minha mãe, 10 anos depois, também veio a falecer. E aí foi um período assim que eu parei tudo, porque fui cuidar dela. Que eu não gosto nem de falar isso, que essa é uma parte que pode até deixar a gente aqui um pouco até emocionado, desanimado. Eu acho que não. Honrar pai e mãe, e você ter parado sua vida para tomar conta de seus pais, parei. Só merece aplauso. Parei.
Só merece. Eu tive a honra de poder tratar de meu pai e minha mãe até o último suspiro. Então, se você optou em ir tomar conta de seus pais, parabéns, cara. Parabéns mesmo. Isso só vai prolongar teus dias na Terra. Se está vivendo até hoje é por causa disso. Eu acho. E aí, Valadão, nesse tempo eu disse, olha, não quero mais saber do mundo artístico. Aí montei, diga o que, Valadão? Uma fábrica de picolé. Bom, eu pensei que ele ia dizer que tinha montado um cabaré. Entendeu? Não. Você é chegado. Você é chegado. Aí o que aconteceu? Fábrica de picolé. Aonde isso? No fundo da casa que eu morava ali no bairro Suíça. Aí vem um detalhe. Foi quando minha mãe, o quadro de saúde dela foi se agravando. Então eu não tinha como mais tomar Como conta. era o nome da fábrica de picolé? Psyll. Psyll! E... Olha o picolé, água suja que ninguém quer. Era por aí? Você nunca chupou do picolé, mas você já falou o nome dele. Psyll. Psyll. Ei, Psyll. Não é isso? E aí, como foi? Aí, deixa eu lhe contar. Aí o que acontece? Minha mãe foi agravando a situação, aí passou a não andar, não teve jeito. Aí fechei a fábrica. Fechei, fui cuidar dela também. Nesse meio tempo, enquanto ela ainda era camada, não sei o que, foi que eu fui fazer, Valadão? Aprender a tocar violão. Na quinta aula... Desistiu? Não. Acabou, paralelo. Na quinta aula, minha mãe faleceu. Eu não voltei mais lá. Resultado, aí dei um tempo até recuperar as forças, a energia, porque o emocional vai lá para baixo, sabe disso? E fui fazer o curso de rádio e TV. Fui reabrir, que eu tinha estudado na Unip, e reabri o curso, só que eu tinha estudado ciências contábeis, mas me dava o direito de eu reabrir para fazer jornalismo. Quando é um certo dia, uma sexta-feira, eu ligo para Cabral. Fernando Cabral, nosso amigo. Cabral, olha, estou fazendo jornalismo, que em breve eu quero ter um programa para apresentar um programa musical. Aí ele disse, você está fazendo o curso errado. Você tem que fazer radialista. Esse é o que, Cabral? Ele é. Eu vou aí agora. Eu fui no sindicato, ele me explicou detalhadamente. Isso sexta-feira. Segunda-feira eu fui na Unip e tranquei o curso. Aí esperei. Ele disse, vai abrir esse curso, vai ter a primeira turma no Senac. Curso de rádio e TV. Isso já foi... Eu acho que minha filha foi da primeira turma, Bárbara. Não, acho que não. Bárbara, Bruno, Sindraque Marinho. Não, foi depois de mim. Foi depois? Foi. Aí eu fiz o curso, isso aí já foi 2012. Primeira aula, 6... Não, quando eu entrei na PRP, eu acho que foi 2006, Bárbara já estava formada. Ah, então não foi... Foi anterior. Aí... Era Sindraque Marinho, Vanessa Teófilo. Eu fui de uma turma bem antes, eu fui daquele curso da escola, eu fiz 2 cursos, um com a Dijan, ali na Cimenteira, que deu aquele BO no sindicato, aí depois eu refiz o curso, aí Bárbara disse que foram as cobaias, entendeu? E eu fiz da Escola Técnica Federal. O curso que eu fiz foi, primeiro dia de aula, 6 de agosto de 2012. Último dia de encerramento, 25 de outubro de 2013. Poucos dias depois, minha mãe tinha morrido em junho. No 3º dia de junho. E você já radialista? Aí trabalhei na FM de distância, na Rio. Trabalhei na migração da AM, da FM Jornal. Augusto Júnior abriu um espaço para mim, apresentava um programa bem basinho, dia de sábado à noite. Mas aí aquilo que a gente estava falando. Quando ela sai do AM, sai pro FM. Isso. Eu participei lá e fiquei depois, fizemos vários e vários programas, o podcast com Buda, eu e Buda. Me lembro.
Ele tem o Buda Sergipe Cash. na palma da mão. Não, era Sergipe na palma da mão. Depois, que aí a gente deu um tempo, parou. Agora que ele está com o Buda Cash. Buda, é isso? Buda Cash. Tá. Vamos lá. Bora. Você me dizia, Buda também me disse isso. A Buda me disse já tem acho que uns 2 meses que está com um projeto pronto de umas músicas que ele gravou com o Marcelo, que vai botar uma sanfona, já está pronta a trilha. Sim. A base, né? A base está pronta. É só ver para botar uma voz. E que ele vai realmente voltar com banda. Vocês estão voltando juntos? Nesse momento não. Eu estou voltando para o meio porque Marcelo, da banda Pensineu, Marcelo Maia, você conhece? Conheço? A gente conversou, eu sempre conversei, Marcelo não pode ficar fora do palco, você não pode ficar fora do palco. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Você é bom, aquela coisa toda. E eu ainda dizia, Marcelo, eu não estou falando porque é amigo. Se você fosse meu amigo e não fosse bom, eu não ia dizer que você era ruim. Mas também eu não ia, simplesmente não ia falar nada, né? Mas você leva jeito, você tem carisma. Ele tem a voz dele. É um cara bonito, tem uma voz colocada. Isso. Resultado, aí quando foi esse ano agora, ele... Ricardão, ele me chama de Ricardão. Bora, vamos. Eu disse, estou colado. E aí a gente já começou, já conseguiu. Então você está... A gente tinha previsão para fazer somente um show no São João. Eu estou falando... É um show, mas você veja bem. O já fizemos Marcelo, 2. Ele me falou o seguinte, eu tive com ele na TV Câmara, no programa Coisa Nossa. Eu lembro. E ele me comentou o seguinte, que ele não pensava no São João esse ano. Ele tem um projeto que é o rancho, não sei das contas. Tem, ali no Shopping Rio Mar. No Shopping Rio Mar, com os colégios. Então ele estava praticamente com as datas todas comprometidas para fazer festa de escolas. O detalhe, ali fazendo um paralelo aí com a questão das escolas. A gente imaginava, Valadão, fazer apenas um show, esqueça as escolas, o particular, público. A gente imaginava fazer um show. Vamos ver se a gente consegue fazer um show. Nós não fizemos 8 shows porque Marcelo não tinha mais data disponível. Por ele estar ocupado com a iniciativa privada, as escolas particulares. Eu acho que foi bom. Foi ótimo. Foi bom. Talvez... Nós entramos nos 2 principais sem desmerecer nenhum São João do interior. Nenhum festejo do interior. Como você vê a volta sua na área de produção, tá certo? Na área de empresariamento? Como funcionou o pré-caju, não? Como funcionou o forró caju e a orla? Porque você tem uma experiência de palcos. Tem. Tá? Você teve várias participações no Augusto, várias participações Rede no Globo Eves, Nordeste. Rede Globo Nordeste. Então você veja bem, você não é um neófito, um cara que aconteceu agora. Os caras acham que ser empresário é só um cara saber desdobrar para vender. Não é bem aí. Não. Tá? Você tem que ter uma estrutura do que é, até mesmo o levantamento de palco. Como é que você viu a organização desses 2 eventos esse ano? Valadão, veja só. Por eu trabalhar, por eu ser do segmento, por eu ser realmente de um setor da cultura, porque muita gente fala o seguinte, mas não estou entrando ainda, não estou aprofundando isso não. Cultura. Mas, peraí, cultura não, estou falando de show. Entretenimento. Entretenimento, pronto. O que acontece? Eu não tive a oportunidade de ir assistir. Eu participei nos 2 dias que a banda Pensineu você teve na produção. Eu pensei que você tinha ido também como produtor da banda. da banda. Então, isso eu fui. Tudo foi feito a contento. É porque você veja bem, Na eu vi verdade, reclamações das 2 praças no tocante à imprensa. Eu vi jornalistas reclamando que foram preteridos,
que não foram bem tratados, produção de artistas de fora que maltrataram os jornalistas e radialistas aqui. Mas isso não é novidade. Sim, mas você veja bem, não com a intensidade que eu vi esse ano. Mas é porque, Valadão, eu acho que a cada ano que passa, a cada período que passa, a intensidade a coisa está muito mais exposta pela facilidade que é a internet. Que a internet faz. Isso sempre aconteceu. De artista de mandar... tá, o prefeito tá no palco, desce. Tem um político, qualquer político que seja, desce, ele não sobe. Uma coisa que aconteceu no Forró Caju, que eu não conhecia isso. Eu vi a própria prefeita anunciando a entrada de uma banda. Não estou dizendo que está errado não, viu? O que eu quero dizer é o seguinte, eu estranhei. Eu não vi. Porque até então, quem são as vozes? Eu nunca fiz voz de... Palco. Fiz. Eu anunciei Mamonas Assassinas no primeiro Precaju. Tá? Mas, geralmente, voz de palco era Marinho, Fred Ferreira, Chocolate, o menino João da TV Sergipe. Isso. Deixa eu ver mais vozes. Tem muita gente que fez. Joey Feitosa. Joey eu vi Não, muito né? pouco. Não. Joey eu não vi. Não me lembro de Joey. Eu me lembro Sidney. Sim, Eu vi alguma coisa, tá? Mas quando eu vi a prefeita anunciar uma banda para iniciar o show. para iniciar o show, Eu não vi. Eu vi numa cidade do Nordeste uma prefeita cantar Com a banda. com a Wesley Safadão. Eu entendo o seguinte, tem inclusive uma discussão hoje no Ministério Público Eleitoral se foi antiético ou foi um crime eleitoral. Porque pode ter se tornado, por exemplo, se essa prefeita resolver ser candidata. Aí ela começou a campanha fora de época. Mas eu acho o seguinte... Não estou falando da prefeita de Aracaju. Certo. Eu estou falando dessa moça Mas... que eu vi cantar. Eu vi, por exemplo, outra coisa que eu vi aqui, isso eu vi aqui. Eu vi a prefeita chamar o candidato dela governador, que é o Joaldo, e o Joaldo se comprometer com o público que traz o Wesley Safadão como emenda parlamentar. Isso também eu fiquei de orelha em pé. Não sou jurista, não sei se tem crime eleitoral. A coisa começou a ficar mais complicada quando houve uma série de críticas ao deputado Luciano Bispo, que usou uma emenda parlamentar para trazer um DJ, o Alok, por 1 milhão para Itabaiana. Então hoje se discute se as emendas parlamentares, a filosofia das emendas parlamentares eram incentivo à cultura, eram incentivo a ONGs, a coisas públicas, eram destinadas a hospital, a saúde. E agora o que a gente está vendo é uma romaria de políticos se comprometer em trazer artistas. Por exemplo, o Alok foi R$1 milhão. Quer dizer, o cara traz um artista desse, tudo está errado, não. A lei permite. No caso do deputado Luciano Bispo, ele andou dentro da lei. Eu só não sei se seria ético a um político numa cidade que precisa de um tomógrafo no hospital, que daria para comprar 2 ou 3 tomógrafos, ao invés de trazer o prefeito de Muribeca, eu não sei o nome dele. Não sei também. Eu não sei o nome dele, mas o cara teve coragem, salvo engano foi ele. Suspendeu os festejos de São Pedro. Não fez para poder botar a cidade em dia. Apanhou
que só miséria. Porque o povo precisa de educação, saneamento, saúde, de tudo. Mas quando fala em sacrificar a festa, não. É melhor trazer a festa do que comprar equipamento para o hospital. Eu não vi esses vídeos nem de uma prefeita de fora e nem vi sobre o anúncio desse de emenda, eu não vi. Então... esse eu assisti. O prefeito, o deputado Joaldo, assumindo o compromisso que ano que vem traz o Wesley Safadão com emenda parlamentar. Que é legal? Não tem nada de ilegal nisso. Ele pode. Não sei se o anúncio dentro do show no período não caracterizaria um assédio eleitoral. Isso é o entendimento do TRE. Mas Valadão, se você analisar, isso aí, eu acho... Eu quero a opinião sua sobre isso. Aí vai minha opinião. Eu acho que nada disso que é feito é pensando em voto. Porque, por exemplo, se a gente analisar que o ano passado não aconteceu a mesma coisa, os grandes eventos, shows, aconteceu. E, no entanto, o resultado das urnas foi de quem não fez festa nenhuma. Eu acho que isso aí não tem nada a ver, não. Você acha que... Não, que não tem nada a ver, que o showmício... Mas não é... Não, eu acho... Isso não se trata de showmício. As pessoas... Porque, por exemplo, Aladão, você mede pela resposta que o público dá. A praça estava cheia, a praça estava lotada, então o povo quer isso, eles querem se divertir, tem que ter a diversão. Por exemplo, eu lembrei agora, o Natanzinho Lima em Itabaiana. Foi o que aconteceu? Ele chamou... Estou sabendo o que aconteceu no São João agora aqui. Eu passei do São João, gente, eu não fui a nada. Eu não fui nem no palanque do Forró Caju, o palanque não, palco, desculpa, né? Palco. Palco. Eu não fui no palco nem do Forró Caju, nem da Vila do Forró. Eu já estou com 69 anos. Eu tive um dia no Forró Caju e um dia na hora, porque foi quando... Não fui. A banda Pensineu tocou. Mas você foi porque você foi empresário, foi trabalhar. Então eu ia para lá, gastar dinheiro de Uber sem ganhar nada, para tomar chuva e sereno, com 69 anos, pegar uma pneumonia? Eu fiquei em casa assistindo isso. Mas eu vi o Natanzinho também fazer um estardalhaço com o Valmir de Francisquinho. De enaltecer ele de forma muito acentuada, e me parece, eu não sei se foi Valmir ou foi um outro prefeito, que abriu 1 litro de uísque para tomar no gargalo. Foi Valmir que não conseguiu, entendeu? Deu uma engulhada da bexiga. Mas isso aí vai dar problema com o Ibama, né? Dando cachaça a um pato. Não é verdade? O que eu quero ver é o seguinte, gente, eu não sou contra o entretenimento. As pessoas confundem. Boa noite, Grazi. O entretenimento com a cultura. Isso. Cultura é uma coisa, entretenimento é outra. Mas elas estão relativamente interligadas. Faz parte tudo. Entendeu? Tão interligadas. Vai caber. Você não consegue separar. Agora, você veja bem, eu gostaria de ter, vamos dizer, a honra de poder assistir naquele palco que o Wesley Safadão cantou. Ele cantou no Forró Siri, Parafuso de Lagarto, Reizado, Samba de Coco da Taiçoca. Não vai ver nunca. Eu acho, Valadão, que é possível ver. Isso é cultura. Exato. Os palcos de cultura, tá? Eles são menos ovacionados, porque o povo, na realidade, ele não iria a um show pela cultura, ele vai pelo entretenimento. Ele vai ver Simone, vai ver o Leonardo. O Leonardo
veio em várias cidades. Teve uma cidade, acho que no Rio Grande do Norte, que ele tomou uma cachaça tão retada que caiu da escada de bunda. Aí virou e disse, não tô bebo não. Não tá não. Travado. Entendeu? Porque ele ganhou dele. É. Mas Valadão, por exemplo, para a gente ver o nosso artista, vamos dizer assim, no palco principal, correto? Existe essa, vamos dizer assim, esse vazio, mas precisa ter, aí eu já entro no lado produção. A gente precisa reconhecer, e a gente como representante de artista e também artista, o propriamente dito, que é quem sobe para se apresentar, ele precisa rever os trabalhos dele. Por exemplo, Natanzinho é sergipano. E maravilhoso, viu? Então, e eu passei a gostar do Arrocha depois do Natanzinho. Depois do Natanzinho. E aí ele é ingênuo, ele é leve. Então, ele não tem pornografia. Aí, ele não tem uma imoralidade. Aí eu ele é lhe um cara da pergunto, família. Aí eu lhe pergunto, se Natanzinho fez um trabalho, ele edificou para isso, ele construiu isso. Construiu. E eu estou muito fã dele. E aí eu lhe pergunto, se um outro qualquer construir também, não vai estar lá? Claro que vai. Não existe esse, porque vamos botar o artista sergipano em um palco menos favorecido e o artista de fora num palco bem favorecido. Não se trata disso. Olha, um palco. A gente precisa, Valadão, melhorar como produtor, e aí entra a minha parte também. Por exemplo, eu estou entrando na parceria e na produção da banda Pensineu. Como é que eu vou querer que a banda Pensineu participe lá do principal palco se eu não fizer nada durante todo o tempo? Vamos lá. Você entrou na produção da Pensineu. Correto. Você lembra o home list das exigências de camarim da banda Pensineu? Não, porque essa parte não fica comigo. Quando eu falo produção, não é essa parte. Sim, mas você veja bem, o artista sergipano, tá certo? Chega no passado, estou falando, hoje eu não sei que eu não fui, né? Mas eu já cheguei no passado de encontrar um pote de bolacha creme cracker. Ai, adoro. Entendeu? Eu também gosto. Mas quando você chega o artista de fora, é cada coisa nobre. Mas cai, encaixa no que eu estou lhe falando. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Eu tenho que trabalhar, eu juntamente com o Marcelo, tenho que trabalhar a Pensineu, que a gente não vai ter. Aliás, eu quero que tenha um creme crack, eu adoro creme crack. Agora, mas eu vou ter direito a mais alguns itens, mas isso depende do trabalho que eu faço, Valadão. O que não pode, que acontece muito aqui em Sergipe, é que as pessoas não. Outro detalhe, mas peraí, deixa o outro detalhe para daqui a pouco. As pessoas não fazem nada. A gente tem 10 minutos só, viu? As pessoas não fazem nada pelo seu trabalho, tá entendendo? Tem gente aí que apenas cria um INPI, faz um registro no Sebrae do INPI e diz que tem banda. E depois sai berrando aos quatro cantos que, porque minha banda não foi favorecida, só tinha creme crack. Meu amigo, você não tem nem banda, você não faz trabalho. E tem agora o outro detalhe, as pessoas precisam entender, Valadão, que quando você entra num projeto de trabalho artístico, nós temos, Valadão, 1.794 municípios somente no Nordeste. Alguns cara de pau, que a gente pode falar, botam uma culpa em um município que é Aracaju, que a toda fracasso dele, que não ganha nada, que não sobe em palco principal, que não sei o quê, por causa de um município. Valadão, nós temos 1.794 municípios somente no Nordeste. A época que você produzia o Bloco Fascinação, você viajava, durante muitos anos, foi a Pimenta Nativa. Isso, aqui. Começou, primeira vez, em 91, foi Banda Patrulha. Banda Patrulha. Depois Banda Pimenta Nativa. Pimenta Nativa. Vamos lá. O Serginho da Pimenta Nativa, nosso amigo, meu irmão até hoje. Mas vamos lá. A empresa
do Totó, que morreu, tinha a pimenta nativa e tinha e o cheiro de amor com Márcia Freire. Era o Whindersson, né? O Whindersson, som, como é conhecido, é o sergipano. Isso. É daqui de Propiaí. Mora em Salvador, ainda hoje está aí com cheiro. E aí você veja bem. O Serginho era o back vocal de Márcia Freire. Márcia Freire. Quando... Trabalhou também na banda Papaléguas. Resultado, quando ele começou a crescer, há quem diga, não sei, que a Márcia Freire proibiu e mandaram tirar o Serginho. E a briga foi tão feia que criaram a pimenta nativa porque viam que o potencial do Serginho. Então você veja bem, o Precaju recebeu Márcia Freire no Bloco Papagaios e a pimenta nativa estava no Fascinação. Tinha diferença de salgadinhos e bebidas de camarim? Não sei diferença, porque eu não tinha acesso às exigências dos outros. Não tinha. Mas eu vou lhe explicar um paralelo, mais um paralelo. Nós tínhamos, na época, o Bloco Fascinação. Se você analisasse em que prateleira estaria pimenta nativa e em que prateleira estaria as atrações dos demais blocos, quem eram? Cheiro de Amor, Asa de Águia, Netinho, lembra disso? Era. Banda Mel. E aí, Asa de Águia. E aí o que era que eles estariam nessa prateleira lá em cima. O Pimenta Nativa, Fascinação, estaria abaixo. O que foi que aconteceu? O que eu falei aqui, que precisa ser feito com o artista da gente. O que foi que aconteceu? A gente assumiu, produzimos, trabalhamos com divulgação, o acesso fácil, que graças a Deus eu sempre tive com a imprensa, e para você ter uma ideia, nós ganhamos pelo IAT, por 3 anos consecutivos, o melhor bloco. Então a gente elevou, foi o que a gente fez. Trabalhava lá. Olha, não ache que você vai ter sucesso antes do trabalho. O único lugar que sucesso é antes do trabalho é no dicionário. Por exemplo, Ricardo Chaves não emplacou em Sergipe. Não. Mas quando chegava no Fortal, era o produto mais forte. Era o produto. A pimenta nativa, que nós trabalhamos para isso. No Carnatal, foi para as cabeças. Foi. Então, o público é uma coisa muito sazonal, depende muito de marketing, de FM, de como toca. É muito complicado. Não é fácil, mas mas dá para você ir detectando as necessidades. Você acha, Valadão, nós estamos em julho de 2025, correto? Eu já estou trabalhando a Pensineu, junho de 2026. Escola de Samba do Rio faz isso, as quadrilhas juninas. Eu estou em contato permanente com as pessoas. Eu reacendi os contatos. Então você está voltando com força. Gente, olha, a semana retrasada, em 3 semanas, Dedé Brasil comunicou que agora é empresário. Pronto, não canta mais na Forró Brasil, vai cumprir alguns contratos que ele fez com Jeane, vai ter só Dedé Brasil, um projeto pequeno, mas ele é o empresário da Forró Brasil. Então agora Ricardo Santiago oficialmente é empresário artístico. Voltei. Como diz um meme que roda por aí, né? Cheguei Brasil. Não, cheguei com o Charlene. Voltei, né? Não acredito não, Charlene. São 19 horas e 55 minutos. Eu conversei aqui com Ricardo Santiago, um cara que sabe tudo de produção e que é um cara querido. Geralmente os empresários artísticos, eles são muito... falam muito mal dos empresários, né? Isso não é só em Sergipe não, na Bahia, no Rio, entendeu? Então, quando o empresário é muito bom, ninguém gosta. Mas você está voltando, sabendo que podem lhe criticar. Não tem problema. Minha conexão, minha obrigação é com Deus. Então tá aí, gente. E Ele sabe o que é que eu faço, o que é que eu preciso fazer. Ele me ensinou, eu aprendi com os meus erros.
e ele está me segurando. E aqui, eu toda noite digo a ele, me leve de volta e deixe eu pôr em prática a inteligência que o Senhor me deu. Aí, gente. E para só um detalhe, Valadão, para você ter ideia, eu reativando os contatos. Sandro Beck, Meu amigo, tentou entrar aqui em Aracaju. Sandro Beck já me passou, já me reacendendo os contatos. Sandro Beck já me passou, já me deu o número de contato de pessoas de São Paulo. Ricardo, pode usar meu nome, você autoriza. Eu já estou com contato com pessoas de São Paulo. Tem uma pessoa. Maceió esse ano. Tem uma pessoa já trabalhando no Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Alagoas. A gente está voltando, Valadão. Pensineu, aguarde o que vai acontecer. Vocês vão ver. O Sergipano vai se orgulhar muito e vai encher muita praça pública para assistir Marcelo Maia cantando Pensineu. Eu sou fã. Agora eu prefiro assistir Marcelo Maia, sabe? E qualquer artista. Eu acho que o comunicador, que pode ser jornalista, radialista ou digital influencer, gente, o palco é do artista. Exatamente. Não cabe jornalista, radialista, influencer, amigo, namorada de músico, político. Palco não é lugar dessa galera. No evento só existem dois lugares: povo e artista. Então eu prefiro ser povo. Tá? Pronto. Então, ano que vem, quando Pensineu estiver na avenida, avenida, estiver na vibe, eu estarei lá, que eu sou brincante. Eu sou da muvuca. E vamos agendar para trazer Marcelo Maia aqui. Eu estou tentando, Marcelo ou deve viajar agora no final de semana. Isso. Só que a nossa agenda do Valadão TV está completamente lotada. Eu Não estou tem problema. na expectativa de que alguém fure e eu quero trazer o Marcelo, que é um cara que eu gosto muito dele. E ele tem uma história, uma vibe muito bacana, muito legal. Valadão, Marcelo Maia, você sabe que é presença de espírito, né? Eu gosto dele. Marcelo Maia, ele tem uma energia. É impressionante aquele menino no palco. Com o tempo, 40 anos nesse meio, a gente conhece, a gente identifica o talento, não identifica? Com certeza. Bom, obrigado. 19 horas e 58 minutos, eu preciso encerrar. Amanhã, tá? 19 horas, vai ter uma outra pessoa sentada aqui para contar uma história, como funciona a cultura. Eu sei quem é, mas eu optei em não estar dando spoiler para ficar aquela coisa. Será que tem? Então, se o cara viu, basta curtir. Segue aí Valadão TV _podcast. Me ajuda nisso. Aqui a gente não tem patrocinador, aqui não tem mentira, aqui não tem censura, aqui nada pode mudar a verdade. Porque eu estou na minha casa, no meu sofá, a energia quem paga sou eu, tá? Eu uso o meu telefone para fazer a transmissão. É feio, mas é meu. E daí? Então, aí você veja bem, o cara virou, você quer ser o Senado, digo, aqui, você sabe o que é isso aqui? Cara, esse rapaz é muito feio, eu digo, esse é um original do irmão de Padre Pedro, como é o nome dele? Oh meu Deus, agora deu um branco. Inácio. É um J. Inácio, isso aqui vale um carro popular, entendeu? Aqui em cima eu tenho um Delton Rios, que é um artista plástico, morou em Sergipe muitos anos, está na Bahia. Uma peça dessa, um desenho doce, se você quiser fazer na sua casa, você vai pagar de 50 a 60 mil. Então, é feio, mas é meu, e eu estou satisfeitíssimo. Você sempre traz a cultura. Mas Valadão é a própria cultura do nosso estado. É uma fatia, mas é. Fui, Bandamel. Tchau, obrigado. Fui, Pensineu.